Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês uma questão que é o termo sincretismo. O que significa sincretismo? Muitas vezes a gente utiliza essa palavra para se referir a outros grupos religiosos, mesmo a grupos ideológicos, e muitas vezes a gente não sabe exatamente o que significa essa palavra sincretismo. É claro que o que eu vou dizer aqui também não vai suprir todas as necessidades, não vai cobrir, todas as informações a respeito desse assunto. Mas eu queria apenas dar uma introdução, fazer aqui apenas um pontapé inicial para que a gente possa discutir essa temática do sincretismo. Geralmente quando a gente usa essa palavra sincretismo, ela se refere, ou ela é usada, ela é muito mais utilizada para se referir à religião, para se referir à questão religiosa. Mas a gente vai ver que essa palavra ela pode ser utilizada também para outros segmentos que não necessariamente somente a religião ou a questão religiosa. Se a gente for ao conceito dessa palavra, e aí eu nem me refiro ao conceito etimológico, ir lá no grego tal, para ver o que significa, mas se a gente pegar uma definição que está presente aí em alguns vídeos, em alguns livros e às vezes até mesmo nas redes sociais, na internet, a gente vai ver que essa palavra significa unir, juntar, reunir, aglutinar. Até alguns dizem que essa palavra foi utilizada pela primeira vez pelos cretenses, quando eles reuniram, quando eles juntaram um grande grupo de outras nações, de outros povos, para combater um inimigo comum. Então, essa palavra tem essa origem de reunir, de juntar, de aglutinar, para que você possa juntos combater o inimigo ou juntos trabalhar em prol de alguma coisa. É sentar junto, é estar junto, é compartilhar. Então esse é o sentido da palavra sincretismo. Então veja que se partirmos desse conceito, não há um sentido negativo, é um sentido até positivo a palavra sincretismo. Mas a gente vai ver que muitas vezes ela foi usada com um sentido negativo. E por que ela passou a ter esse sentido negativo? Ela passa a ter esse sentido negativo porque a gente parte também da ideia de que existe uma realidade pura, uma realidade santa, uma realidade ideal, um padrão. E comparado a esse padrão, a esse puro, essa religião pura, essa ideologia pura, as outras coisas que não se encaixam nesse padrão, ou não se encaixam nessa realidade que a gente acha que é pura, e então a gente vê os outros grupos como um grupo misturado, como um grupo que não mantém mais a sua que não mantém mais a sua identidade. Então nesse sentido ela passou a ter um sentido negativo, quando ela tem essa ideia de algo misturado, de algo que não tem identidade, de algo confuso, mas ela também tem uma visão positiva. A gente já viu isso a partir do próprio conceito. O conceito ele não é negativo, mas a palavra se tornou negativa porque ela foi usada com essa comparação, com esse comparativo em relação a um padrão, a algo que a gente considera puro, algo que a gente considera como santo, como sagrado. Então, comparado a isso, comparado àquilo que não se mistura, comparado àquilo que é o padrão, o sincretismo teve essa ideia de algo que não tem identidade, que é misturado, que aglutina outras coisas, e que esse aglutinar, na verdade, teve um sentido negativo. É claro que isso tudo aconteceu por causa que
principalmente falando aí de cristianismo, porque a gente comparou isso com um padrão cristão, né? Com um padrão cristão. Então, quando você compara as outras religiões com o cristianismo, e você parte do pressuposto que o cristianismo é a religião ideal, é a religião padrão, é a religião comum, é a religião natural, então você começa a enxergar os outros grupos como sendo grupos sincréticos, porque eles trazem outras coisas que não fazem parte do cristianismo. Isso também se tornou muito negativo, principalmente quando se referia às religiões de matriz africana, porque houve um período, principalmente, se eu não estou enganado, principalmente a linha mais ligada ao candomblé, no período da colonização, em que se fazia uma relação entre os orixás e os santos católicos. E essa relação que era feita entre os orixás e os santos católicos, isso também, muitas vezes foi entendido, foi visto como sendo um sincretismo, como sendo algo negativo. É claro que por trás dessa história tem uma luta de resistência, mas por muito tempo, principalmente no meio cristão, isso foi visto como sendo sincretismo. Mas o meio cristão não utiliza essa palavra apenas para as religiões de matriz africana. Também é utilizado esse sincretismo quando quer se referir ao islamismo, ao budismo, a tudo quanto é outro grupo que não seja cristão. Então a gente utiliza essa palavra para dizer aquele grupo é sincrético, aquele grupo tem práticas sincréticas, querendo, na verdade, utilizar essa expressão de forma negativa, sincrético no sentido de algo misturado, de algo que não é o ideal, de algo que não é o correto, de algo que não tem uma pureza, uma identidade, comparada ao cristianismo, claro. Então, e a gente não percebe que o cristianismo também é sincrético, O cristianismo, na sua origem, ele também adquiriu outras tradições que não faziam parte do cristianismo. Por exemplo, a filosofia platônica está muito presente no cristianismo. A filosofia helênica, ali do grupo dos estoicos, principalmente, está muito presente no cristianismo. O próprio judaísmo é algo que está presente na história do cristianismo. As tradições romanas estão presentes dentro da construção do cristianismo primitivo. Então, o cristianismo, na sua origem, ele também foi sincrético. E até hoje, algumas práticas de alguns grupos cristãos também refletem essa ideia de sincretismo. Bom, apesar de muita gente achar que o cristianismo é uma continuação do judaísmo, o judaísmo não pensa assim, o judaísmo não enxerga dessa forma. Então, para o judaísmo, o cristianismo também é algo sincrético. O cristão não vê esse sincretismo porque ele entende que o cristianismo é uma continuação do judaísmo. Então ele não vê as tradições judaicas presentes no cristianismo como sendo algo sincrético, porque ele entende que é uma continuação. Mas a tradição judaica, como eu falei, não olha para o cristianismo como sendo uma continuação do judaísmo. Então aí nós já temos uma amostra de que o cristianismo, na sua origem, ele também foi sincrético. Então esse sincretismo, a gente começa a perceber que não é algo que está presente somente na religião, ele está presente também na cultura, ele está presente também nas ideologias. É possível que uma cultura, quer dizer, é possível não, isso a gente enxerga, é claro. A cultura é feita de vários elementos, ela é composta de várias formas, de vários grupos,
de elementos que vieram de outras culturas, de outros povos, e que passam a fazer parte da cultura que a gente está vivendo agora. Então, a nossa própria cultura, ela chegou a esse ponto, ela foi construída de várias tradições. E isso também é uma espécie de sincretismo, né? O sincretismo está presente aí. As ideologias, elas também sofrem esse processo de sincretismo quando elas também usufruem de ideias de outros grupos que não é somente o seu grupo, né? Então, o sincretismo ele está presente na religião, mas está presente também na cultura, nas ideologias, enfim. Pessoal, um outro aspecto importante quando a gente fala dessa questão de sincretismo é a participação principalmente dos protestantes nos grupos interreligiosos ou grupos ecumênicos. Por que eu falo principalmente os protestantes? Porque, em geral, essa crítica dentro dos grupos protestantes parece ser muito mais forte do que nos grupos católicos, mas isso também tem entre os grupos católicos. Eu não falo dos outros grupos porque me parece que esse não é um problema que está presente assim dentro dos outros grupos. Isso é muito mais uma preocupação do mundo cristão. Então, quando grupos protestantes participam de movimentos interreligiosos ou movimentos ecumênicos, os grupos mais conservadores, mais tradicionais, também costumam classificar essa participação como sendo uma participação em grupos sincréticos. Nesse caso, grupos de diálogos interreligiosos, grupos ecumênicos, o próprio Conselho Mundial de Igrejas, esses grupos são vistos como grupos sincréticos. Sincréticos, segundo a visão deles, porque ali, como nós já comentamos aqui no vídeo, há uma mistura de tradições, uma mistura de ideias, e mistura de ideias contraditórias, naquela visão de que as pessoas têm que aceitar o que o outro pensa, aceitar a tradição do outro. Claro que isso também é um pouco um desconhecimento da forma como funciona o sistema ecumênico, mas na visão tradicional, a participação dos cristãos em movimentos ecumênicos também teve essa acusação de que esses grupos, na verdade, são grupos sincréticos. Sincréticos porque reúne ali, então, várias tradições, vários pensamentos, segundo eles, contraditórios, e que obrigam as pessoas a aceitarem as tradições uns dos outros, os ritos, as celebrações, a celebrarem juntos. Bom, aqui tem uma coisa interessante. É claro que se a gente pensar a palavra sincretismo da maneira como a gente está discutindo aqui, sincretismo no sentido de estar junto, unir, sentar junto para trabalhar de uma forma, por uma unidade, por uma questão comum. Então, nesse sentido, quando alguém diz que o movimento ecumênico ou de diálogo interreligioso é um movimento sincrético, na verdade estaria até elogiando, né? Porque estaria concordando com aquele conceito que nós trabalhamos aqui. Mas é claro que não é nesse sentido que eles acusam o movimento ecumênico ou de diálogo interreligioso de movimento sincrético. É muito mais um desconhecimento e muito mais também essa ideia de que eu vou ser obrigado a aceitar a tradição do outro, a aceitar o pensamento do outro, e integrar esse pensamento na minha celebração, na minha forma de pensar, na minha tradição religiosa. Outra coisa que o pessoal não percebe é que muitos grupos religiosos, principalmente os de tradição neopentecostal, fazem uso de símbolos de outros grupos religiosos em suas celebrações, nos seus cultos, né? Então esses símbolos eles são incorporados em suas tradições e passam a fazer parte do seu grupo religioso. Isso também é sincretismo. Mas, em geral, o pessoal não pensa assim. Eles não interpretam dessa forma. Eles não enxergam isso como sincretismo. Mas isso também
é sincretismo. Então, gente, eu estou percebendo que, na verdade, a dificuldade que nós temos para entender a questão do sincretismo, ou a confusão que a gente faz com a questão do sincretismo, é porque, ao mesmo tempo, também temos dificuldade de conviver com a diversidade, de entender a diversidade religiosa, de promover a diversidade religiosa. E essa dificuldade de conviver com a diversidade religiosa faz com que também a gente interprete essa diversidade como sendo, na verdade, um grande caldeirão sincrético em que alguns querem levar as pessoas a participarem como se fosse um grande complô para que os grupos sejam corrompidos, né, por essa visão que eles acham que é uma visão sincrética. Então eu concluo afirmando que a dificuldade para entendermos a ideia de sincretismo é exatamente porque também temos dificuldade de conviver com a diversidade e também essa ideia de que existe um padrão, um grupo religioso que expressa a normalidade. E como existe um grupo religioso padrão que expressa a normalidade, que é puro, todos os outros são comparados com este, e como eles não se encaixam nesse padrão, eles são vistos então como sincréticos. É isso aí, pessoal. Essas são algumas questões que eu queria trazer para o nosso debate, para a nossa discussão. Como eu falei, foi só uma introdução, um pontapé inicial para que a gente possa continuar debatendo. Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!